Primeiro tema, na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, a gente começa o debate falando sobre um tema interessante. Um tema aqui que tem causado, inclusive, estranheza, né? Pela falta de bons jogadores na posição. Não que a gente tenha jogadores fracos aqui no futebol goiano, até acho que não, a gente tem boas opções para o setor. Mas digamos que o número de gols marcados por esses jogadores tem chamado a atenção do ponto de vista negativo, né? Futebol goiano vive uma seca de artilheiros. Nós já tivemos Fernandão, já tivemos no passado a Luiz Chulapa, o Christian, né, que era da base do Vila Nova, que fez quase 30 gols de uma edição de campeonato goiano. Tivemos lá atrás também o Dimba, o Souza, o Grafite. Tivemos, né, o Fábio Oliveira no time do Atlético, que marcava gol pra caramba. Né? Tivemos agora, mais recentemente, o Rômulo também, que jogou na equipe do Atlético. O Renato Kaiser, o Frontini, né, quando jogava futebol também marcava muitos gols. E essa figura do grande atacante, do grande centroavante, do fazedor de gols, ele acabou sumindo, né? Olha pra você na tela do canal do YouTube aí, os artilheiros dos times goianos nessa temporada 2025. O artilheiro do Goiás é o Anselmo Ramon, 21 partidas e 7 gols. Ele tem uma média de um gol a cada 3 partidas. Ou seja, não é uma grande média, né? Uma média razoável. O artilheiro do Vila Nova na temporada é o Poveda, com a média ainda menor. 39 partidas e 7 gols marcados em 8 meses de temporada. O artilheiro do Atlético também com a média razoável, né? Não é boa, mas também não é péssima. O Marcelinho, que nem aqui está. Ele já marcou, né, na temporada pelo Atlético 7 gols e não joga mais, fez apenas 25 partidas. E o Caio Dantas também tem uma média, né, igual, parecida, um pouquinho melhor por conta da quantidade de jogos. O Caio Dantas fez 23 partidas e marcou 7 gols. Então os artilheiros do futebol goiano na temporada, eles têm 7 gols até agora. Como a gente está no mês de agosto, dá uma média menor, né, do que um gol por mês. Um gol por mês. É a média dos nossos artilheiros, dos nossos principais goleadores. O que está acontecendo? O que está acontecendo com os artilheiros do nosso futebol? Tá em extinção? Esse termo artilheiro, goleador, matador, tá em extinção? O que está acontecendo com os nossos camisas 9, meu querido maestro Tim? Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você. Um abraço para meus amigos Danilo Dias, nosso Dedê, e também para o Jean Lopes. Um abraço para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius. Um abraço especial também a todos que estão nos acompanhando aqui nos debates das feras. Thiagão, realmente o número de gols são baixos, né? A temporada aí. Nós não tivemos nenhum grande artilheiro se despontando. A gente viu o Atlético com muita dificuldade, né? Até para manter esse elenco, né? O Atlético mudou muito o seu elenco. Marcelinho começou a deslanchar, estava ali com a artilharia, e logo tem uma proposta, ele deixou o Atlético. No Vila Nova, desde o Campeonato Goiano, oscilando muito, né? Quem a gente imaginou que poderia ser o artilheiro, no caso do Poveda, tá tendo muita dificuldade, muitas lesões. O próprio Parede também, que é um jogador que tem essa característica, ainda não conseguiu deslanchar na temporada de 2025. André Luiz da mesma forma, Todinho da mesma forma. Voltando ao Atlético, foi contratado um Caio Dantas lá no início da temporada, onde a gente, pelo menos eu, esperava muito por tudo que ele já fez em relação ao Campeonato Brasileiro de Série B, por onde ele passou, e foi uma grande decepção. Veio o Sandro Lima da mesma forma, grande decepção. E quem começou a se destacar desde quando chegou, o Anselmo Ramon. Já conseguiu aí fazer seus 7 gols na competição, um artilheiro também por onde passou. Eu acredito que, assim como dias atrás o Danilo até trouxe os números dele, falando aí que na média dele ele vai conseguir bater a média aí de 10 gols no Campeonato Brasileiro. Eu também acredito que ele vai passar, que ele vai superar esses 10 gols aí, mas mesmo assim é muito pouco, né? É muito pouco pelo que a gente já viu de futebol goiano, por grandes artilheiros que surgiram aqui. Talvez o maior dele, Túlio Maravilha, né, que foi artilheiro em todas as competições de Campeonato Brasileiro que ele disputou, né, tanto Série A, Série B, Série C. Então, a gente sente falta desses grandes goleadores aqui, mas eu vejo que até pela mudança do futebol, né, o futebol mudou muito, essa questão da própria técnica, de ter esses grandes atacantes. Hoje o atacante, ele não tem a característica só de fazer gols, né, de criar, de finalizar, mas tem que ajudar também na recomposição. E eu vejo que diante de tudo isso, os números caíram bastante, mas aos poucos nós vamos torcendo para que apareçam novos artilheiros aí, mas eu vejo que a possibilidade do futebol goiano hoje de ter o artilheiro, inclusive da competição, ainda fica em cima do Anselmo Ramon. Isso é em cima dele, né? 1h15 da tarde agora, família, não batemos nem 100 likes. Hoje a nossa meta, eu repito para você,
550. Então dá aquela fortalecida, vai. Já vamos começar aqui bem o nosso debate das séries, com o seu like, com a sua participação, com a sua mensagem. Participe com a gente. Teu like é fundamental para a nossa Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Debate das séries, oferecimento Araújo Modas, conceito, qualidade e estilo, na 136, setor Marista. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Renault Duo com ofertas arrasadoras, na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Grupo Moreira, deixa o seu pet ainda mais feliz. Chega em casa com agradinho pra ele, lá do Grupo Moreira. Gente da gente 100% goiano. E BID Vitória Motors é do Brasil, desacelere. Seu bem maior é a vida. Thiago Chalub tá ligado com a gente. Eu esqueci de dizer hoje que o Tadeu é pé frio. Dizendo aqui que esqueceu de falar que o Tadeu é pé frio. Para com esse negócio de pé frio. Não tem pé frio, pé quente, não. Tem cara competente e incompetente. O Tadeu é um baita de um goleiro. E o tema de ontem foi em relação a ele não decidir clássicos. Então, somente isso. Respeito a opinião demais do Danilo Dias, que acabou citando o termo pé frio, mas para mim não existe esse negócio no futebol, não. É igual sorte e azar. Tem competência e incompetência e vida que segue. E não é motivo também para a gente ficar aqui criando crise onde não existe. O Goiás perdeu pro Vila? Perdeu como tem perdido nos últimos 3 anos. Mas o time do Goiás, ele segue na frente, o time do Goiás segue na liderança isolada, né, na vice-liderança isolada e com a pontuação muito tranquila, né, para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Chico Xavier de Souza tá ligado, já deixei meu like. Paulo Vitor Santana também tá participando. Severiano Castro Filho. Thiago, teve o Rony do Vila também, que jogou no Goiás também, né? E jogou bem no Goiás. Edivaldo José Teixeira, Ralf tá queimando, Lacerda e Luizinho, que desrespeitaram a história desse grande atleta, jogador espetacular. Aí quem queimou não foi o Ralf, né? Foram esses dois profissionais que não viram qualidade no Ralf, que é um monstro. O Paulo Turra tá vendo. E o Ralf tá jogando demais, como sempre jogou, né? 1h17, ô Danilo Dias, eu quero a tua opinião também. Volta essa cartela aí, Eduardo Cabral, porque pra mim são números assustadores. Nós estamos aí com 8 meses da temporada e todos os artilheiros do futebol goiano, nós chamamos Ramon no Goiás, que tem uma média menor, né, de jogos, o aproveitamento até pela quantidade de jogos é maior do que os outros, né? Mas o Anselmo Ramon, Poveda do Vila, Marcelinho e Caio Dantas do Atlético tem 7 gols na temporada. Foram os jogadores que mais marcaram em 2025. Nós estamos no mês de agosto. Isso quer dizer o quê? Que a média de gols aqui dos nossos atacantes é de 1 gol por mês. 1 gol por mês. É muito baixo para 3 equipes aí gigantes na Série B do Campeonato Brasileiro. Os nossos artilheiros, os nossos camisas 9, estão em extinção, igual o Lobo Guará, Danilo Dias. Boa tarde, cracaço. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira para você. Uma terça-feira abençoada ao maestro Carlos Eduardo, o ídolo da nação colorada, o time do futebol goiano, e também para o meu amigo Jean Lopes. Um abraço especial para você, Jean. Vamos juntos nesse debate. Cuidado, hein, Jean? Cuidado. Um boa tarde especial também a toda a nossa audiência que está aí nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Thiago, a verdade é uma só. A gente está tendo uma carência grande a nível nacional. Eu digo isso porque a 9 da seleção maioral do mundo, ela tá escassa desde que o Ronaldo deixou essa 9 perambulando. Ninguém conseguiu pegá-la de uma forma. É verdade que o futebol mudou, o futebol ficou mais dinâmico e a gente quer voltar às raízes antigas, né? Nós que somos apaixonados pelo futebol, de ver Romário, Ronaldos, Carecas da vida, Amoroso e outros mais grandes atacantes que vestiram a 9 e honraram aquela posição, aquele cara letal, aquele cara que cheira gol, que tá ali sempre pra colocar a bola ali, fazendo a alegria do torcedor. Mas vamos falar de Série B. Por exemplo, em 2024 tivemos a Série B mais magra da história, digamos assim. Um ponta, que não é 9, foi o artilheiro com 13 gols. O Eric Pulga, que até lhe deu um contrato maior e melhor para uma divisão acima, está no Bahia hoje. Vamos para 2023, tivemos Gustavo Coutinho jogando pelo Atlético e detalhe curioso, ele fez 13 gols naquela edição, foi o artilheiro e todos os 13 gols do Coutinho foram na B, na Série B. Mas se a gente for buscar na memória e trazer para consolidar o que eu estou a dizer, nós vamos buscar um Zé Carlos no Criciúma, que fez 27 gols com a camisa do Criciúma, 31 gols fez o Bruno Rangel com a camisa da Chape, quase 30 gols na Série B, estou falando, fez o Túlio Maravilha. Então nós estamos vendo essa escassez com os números, com os dados. Hoje, o Anselmo Ramon, por exemplo, tem 36 jogos na temporada, 15 gols e 4 assistências. Desses 15 gols, 7 pelo Goiás nessa Série B. E nós estamos falando de um jogador que vai entregar 10, 11, 12 gols ao final da temporada e nós já estamos achando
Ufa, ele entregou, já estamos contemplados, estamos alegres por uma quantidade mínima de 10, 13 gols, que é o que os artilheiros da Série B estão nos entregando, né? Perdão, o Coutinho fez 14 gols em 2023. Então, se comparar o que foi um Zé Carlos, o que foi um Rangel, a que foi um Túlio Maravilha, nós estamos com uma escassez muito grande com a camisa número 9, Thiago. Então eu vejo que não é só na Série B, é a nível nacional, não é só o futebol goiano com o Gabriel Poveda, com o Marcelinho, com o Dantas, com o Lima que passou aqui, com o próprio Neto Pessoa que esteve aqui o ano passado, 2 anos atrás. Então eu vejo que essa escassez ela tá a nível nacional e os números falam por si. A história da Série B também mostra isso, que essa escassez, ela já vem acompanhando ao longo dos anos. Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade. Chama a galera, faça aquele pedido bacana e torça com o sabor que todo mundo gosta. Pizza Z, a melhor pizza do Brasil há mais de 44 anos, acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery WhatsApp 62 35 31 4000. Peça também pelo app da 99 Food. Gente, tranquilidade para focar no que realmente importa. Você encontra lá na Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 62982360008. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes, com 30 meses de garantia, só R$420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Família, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. 3265-3333. E também Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, seu parceiro no agro, especialista em injeção a diesel. Ligue agora 3576-3646, 3576-3646. Eurodiesel. PH Goleiro tá ligado com a gente. Abraço, Vila Nova, melhor time do mundo. Esgon Gabriel também está participando, não se faz mais um Túlio Maravilha. Não se faz e talvez nunca mais se fará, né? A pobreza técnica do jogador de hoje é uma coisa assustadora, com raríssimas exceções. Eu me lembro aqui de Donizete Pantera, um jogador que hoje seria seleção brasileira, acho que nunca nem foi convocado assim para grandes competições, não. Ele já foi convocado para a seleção em alguns momentos pontuais, mas nunca jogou Copa do Mundo e foi um jogador multicampeão, cracaço do Botafogo, campeão da Libertadores da América pelo time do Vasco da Gama. Você tem o Donizete Pantera hoje? O Dimba, que sempre foi um atacante de Gama, de Goiás, de equipes médias, né, do futebol brasileiro. Jogou uma vez no Flamengo, mas não teve muito brilho. O Dimba hoje seria titular das principais equipes brasileiras. O Grafite nem se fala. O Vando, capetinha da Toca, o Vando jogaria hoje em todas as equipes da Série A. Todas as equipes da Série A. O Araújo nem se fala, cracaço. Então, assim, cara, jogadores medianos no passado, hoje seriam craques. Esses números aqui são assustadores. O Jean Lopes, chega pra cá também, meu filho, quero a tua opinião. Você é do canal do YouTube, vai deixando o like, gente. Vai deixando o like, 550 é a nossa meta hoje. Ô, Jean Lopes, o futebol goiano, não o futebol goiano apenas, né, o brasileiro, quem que é o artilheiro da Série A, com quantos gols? Poucos gols também. Quem que é o grande artilheiro do Flamengo nesse momento? É o Pedro, que é um jogador que inclusive foi deixado na reserva, né, pelo técnico da equipe do Flamengo, Felipe Luiz, porque não ajudava na marcação e não treinava bem. O cara faz gol, Felipe Luiz, cabeçudo. Aí você põe um cara no banco porque o cara não treina bem. Vai te lascar, Felipe Luiz. Eu queria um Pedro no Goiás, eu queria um Pedro no Vila, eu queria um Pedro no Atlético. Ah, não tá treinando bem. Ah, vai pra baixa da égua, o Felipe Luiz, inventor de moda. Mas enfim, ô Jean Lopes, o que tem acontecido no futebol goiano para essa média tão pequena de atacantes? Todos os nossos principais atacantes têm apenas 7 gols na temporada, ou seja, uma média aí inferior a 1 gol por mês, já que nós estamos no mês 8, no mês de agosto. Te preocupa também essa média, Jeanzinho? Você tem uma solução para o problema? Por que tem acontecido isso, Jean? Boa tarde, mais completo. 1h24. Boa tarde, Thiago Menezes, um grande abraço a você, aos grandes, meus queridos amigos Tim e Danilo Dias, e claro, uma boa tarde especial ao querido ouvinte da Band News. Thiago, para mim, é claro que esses números são pífios, né? Só para servir de exemplo, o artilheiro do Brasil nessa temporada é o argentino Pablo Vegetti, que fez 22 gols até o momento em 40 partidas. Se você pegar os 4 artilheiros aí, somar o número de partidas e o número de gols, o número de gols vai dar 28, né? 7 vezes 4. O número de partidas, confesso que não fiz, mas vai dar mais de 100 partidas. Se você transformar os 4 artilheiros... Aliás, são 3, né? Você citou 3, desculpa. Então, são 7 vezes 3, 21. Para mais de 60 partidas.
Ou seja, o Pablo Vegetti sozinho fez mais gols do que os 3 artilheiros dos times goianos na temporada. E para mim que não é número expressivo, 22 gols que o artilheiro do Brasil tem hoje, para mim é um número pífio. Né? Eu sou de uma época em que, na minha opinião, o melhor centroavante da história do futebol brasileiro, Roberto Dinamite, fazia 10 gols por mês, e não por temporada, como o Danilo disse, ressaltando os números do Anselmo Ramon. 10 gols por ano, por temporada, para mim, são números pífios para um centroavante. Agora, o problema é só a questão técnica desses 3 centroavantes? Né? O Marcelinho, no caso, nem centroavante é. Não, para mim, não passa também pela questão técnica, mas passa muito pelos esquemas táticos, pelas escalações dos treinadores. Né? Vira e mexe, a gente vê treinador entrando com 3 volantes, com 2 volantes, com apenas 2 atacantes, jogando fechado, jogando na retranca. A bola praticamente não chega, né, nos centroavantes para eles finalizarem. Então, eu acho um pouco injusto falar só da má qualidade dos atacantes, e que é verdadeira essa má qualidade. Não estou dizendo que ela é mentirosa, não, ela é verdadeira. Mas não é só isso. Como que um centroavante vai fazer gols sem alguém para colocar ele ali na cara da meta? Né? Vocês citaram vários nomes aí, esquecer do Anderson Barbosa, do Vila Nova, que para mim foi um dos maiores centroavantes que eu vi jogar aqui no futebol goiano. Quando o Dil fazia gols, quantos jogadores, né, o Dil do Goiás, colocavam ele na cara do gol? O Araújo, o Fernandão, Paulo Baier. Fica fácil fazer gol com esses caras, deixando o centroavante ali sempre de frente para o goleiro. Hoje não tem mais isso. O treinador deixa meia no banco de reservas e coloca volante. Né? Isso, eu estou falando dos treinadores dos 3 times. Não é só de um ou de outro, não. São times que entram na retranca. O Atlético tem um meia habilidoso, um meia qualificado, um meia que coloca sempre o atacante para finalizar. Ele é sempre o primeiro a ser substituído no time do Atlético. Né? A verdade é essa. Recentemente, o Dodô, que é o jogador que faz isso no Vila Nova, ia ser sacado do time, não foi? Porque teve contusão no aquecimento. No Goiás, são vários os jogos que o treinador está entrando com 2 volantes, com zagueiro improvisado de volante, porque sempre preocupado em jogar para não tomar gol e não para fazer. Então, os centroavantes são vítimas também dos esquemas táticos, né? Também da forma de jogar que os seus treinadores impõem, além da própria má qualidade, porque jogador como aqueles do passado, Thiago, não existem mais. 1h28 da tarde agora. Gente, tem mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Você gosta de comida de qualidade? Da Nove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Vem aí o Exclusive Day da Primeira Mão Seminovos. Você vai comprar o seu carro com ofertas arrasadoras. Exclusive Day de sexta a domingo. Visite uma das nossas lojas ou conheça a nossa plataforma. Simplesmente imbatível. Acesse agora primeiramãosaga.com.br. primeiramãosaga.com.br. Gente, promoção sempre você encontra, sabe onde? Lá na nossa maravilhosa Pneus Express. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express sempre com você. 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E também Hiperboreira. Tá com pressa de se alimentar, mas não tá a fim de deixar a dieta de lado? Dê uma passada no Hortifruti do Grupo Boreira. Lá você encontra saladinhas e frutas processadas, higienizadas e prontas para o consumo. Uma verdadeira delícia. Escolha e coma. Hiperboreira, gente da gente. 100% goiano. Thiago. Aí tem um detalhe, Danilo, porque para mim o prejudicado dessa baila, dessa disputa aí é o Anselmo Ramon, né? Porque ele não bate pênaltis no Goiás. Além disso... O Goiás fica com essa invencionice aí. Agora não. O batedor é o Rato.
Mas até os 2 pênaltis perdidos pelo Tadeu era o goleiro que batia o pênalti, né? Não, e além Se disso, o Anselmo Ramon batesse, talvez ele tivesse mais uns 4 gols aí. o que o Jean falou aí, eram estruturas que eram montadas, o Tim sabe bem do que eu vou falar aqui, eram estruturas montadas para o homem referência, para aquele número 9, com Dimba, com o próprio Gamalho, com o próprio Magno Alves, um Bruno Rangel, um Coutinho, eram estruturas que eram montadas antigamente para aquele 9. Hoje a gente vê o 9 fazendo composição tática, saindo da área, buscando o jogo, fazendo um falso 10. Então a gente vê essa Mas composição aí, hoje. não, cai também na questão da qualidade, sabe por quê? O atacante, o Harry Kane, que é da seleção inglesa, que pra mim é o melhor centroavante do mundo ao lado do Lewandowski. A do Bayern de Ele Munique, né? Não, ele é Joga no Bayern. espetacular. O inglês, assim, jogou no Tottenham Spurs. Sim. Ele é um cara espetacular. Pra mim, ele é o melhor camisa 9 do mundo ao lado do Lewandowski. O Lewandowski também é um E craque. te digo mais, o E Jean, assim, o Harry Kane, ele participa do jogo defensivo, ele volta, ele marca, só que o cara é extraterrestre, né? Ele isso faz que tá gol onde também. tá, né? Por isso que a gente tá falando de jogador de um Ele Bayern é de Munique. extraterrestre. E te digo mais, o que ele fala do Verratti. O Verratti tem 40 jogos na temporada, 22 gols. E é um baita de um atacante O também. Anselmo tem 36 jogos e 15 gols. Então, assim, ele não tá tão distante. Não, do o próprio Danilo, eu Verratti. citei os 3 somados, né? Não. O Verratti Não, que se você falou, tem citar os 22. 3, dá 21 gols, menos que o Vegete. Se somar o número de partidas dos 3, dá quase o dobro Não, mas das o partidas Anselmo do Ramon Vegete. com os gols no CRB É porque e ele- no mas Goiás, não, ele tem mas 15. aí, não, mas aí a discussão... Pegando a temporada, né? Não, mas aí pra Temporada gente ser... dele desse ano. Mas pra gente ser justo com o comentário do Jean, ele comentou em cima dos gols que o Anselmo Ramon tem pelo Goiás, são 7 gols. Tudo certo, eu analisando a Até temporada porque eu não dele. levantei a temporada dele, eu tô Não, levantando temporada os gols 15 dele gols pelo e 4 Goiás. assistências. Ele não tá tão longe assim do Verratti. Mas o Verratti também não é, os números do Jean, se eu tiver enganado, Jean, não é da temporada? É, Campeonato Carioca, Copa do temporada. É, o campeonato Sul-Americana. é na temporada. Isso, a temporada 22, mas toda, não é os só o números Campeonato aí, Brasileiro. Na temporada o Anselmo Os tem números 15. do Poveda também é da temporada. Sim, e do temporada Marcelinho toda. também. Temporada. Só o do temporada Ramon toda. que foi pego com os números do Goiás, né? Do Anselmo Ramon. Eu tô Aí você tá trazendo a temporada do Exatamente, eu Anselmo. tô trazendo a temporada do Anselmo. Mas não vamos longe, não. Em 2013, Thiago, que foi a temporada onde teve o maior recorde de artilheiro na Série B, eu fui pesquisar aqui. O Bruno Rangel, que falecido, já não está entre nós, na Chapecoense fez 31 gols, Tim. 31 gols naquela edição. E o melhor vem agora. Todos os vice-artilheiros, terceiro, quarto colocado na artilharia, seriam artilheiros nas últimas 3 edições, 2022, 2023, 2024. Vou te falar quem eram. Marcos Aurélio fez 22 gols com a camisa do Sport, de Recife. Magno Alves fez 20 gols com a camisa do Ceará. Rodrigo Silva fez 15 gols com a camisa do ABC e Rafael Costa, no Figueirense, fez 14 gols. Ou seja, nem o artilheiro do ano passado, Eric Pulga, conseguiu tamanha façanha que o quinto colocado em 2013 fez. 1h32 agora, atenção Brasil, Degbar Biju tá ligado com a gente, Sebastião Vieira também tá participando, o gol é o ponto alto do futebol, por isso que é importante. Thiago, perfeito seu comentário. Raimundo Gomes Filho também tá ligado com a gente, abraço. Edgar Torres, jogadores de hoje não sabem nem bater pênalti, Thiago, quem dirá fazer gols. Hélio Alves também tá ligado. Thiago, o problema são os volantes em si, mas a qualidade dos jogadores do Flamengo é totalmente acima. Isso quer dizer que quem tem dinheiro ainda contrata bons jogadores. Pois é, mas antigamente as equipes médias também tinham bons jogadores, porque você tinha uma profusão, você tinha uma revelação muito maior. Pô, o time jogou no Vila Nova, gente, que era um time de Série B. O time hoje jogaria em todas as equipes da Série A com tranquilidade, pé nas costas. Pé nas costas. Quem? O Maestro? O time hoje... Tá louco? O time hoje, assim, o time 10 tem uma é a situação, faixa. o time tem uma situação financeira muito boa. Muito Oh, boa. quem O time diria. tem reserva, o time mexe com negócio de petróleo, o time tem muito dinheiro. Ações. Mas se o time jogasse hoje, o time seria assim, Sheik podre de Goiânia. rico. Não, o time federia dinheiro. Aquele fed do atleta, sabe? Ele federia dinheiro. É ele mesmo. Porque assim, cara, hoje um jogador meia boca, o cara tá ganhando 300, 400 mil por mês, velho. Mas isso foi uma... O salário daquele Thiago Galhardo, daquela mentira de jogador de futebol, nos últimos anos, né? Na verdade, a gente viu uma mudança muito grande no futebol. O negócio tá difícil, cara. Principalmente depois que mudou a questão da lei, né? De 2000 em diante, quando entrou a lei Pelé, e o jogador teve mais liberdade para mudar, né? Muita gente critica essa questão da lei Pelé porque dificultou mais a vida dos clubes, né? Para os clubes hoje realmente ela é mais complicada. Só que quem viveu, e eu vivi as duas épocas, quando antes de 2000 também era quase que uma escravidão, né? O jogador era vinculado ao clube e só saía se o clube liberasse. Podia cumprir o contrato que não era liberado. O Jean lembra muito bem dessa época aí. Então, quando teve essa mudança da Lei Pelé de 2000 para cá, e nos últimos 10, 15 anos aí, eu vejo que o futebol deu um salto financeiro muito grande. E a qualidade técnica, para mim, diminuiu muito.
eu vejo que algumas coisas interferiram para que isso acontecesse. Eu, particularmente, não gosto da questão de ter diminuído a dimensão do gramado. Eu peguei a época que era 78 por 110, Serra Dourada era exemplo aqui de um grande palco, grande em todos os sentidos, né, do gramado, longo. Até porque se o campo é maior, se tem uma dimensão maior, automaticamente o jogador que é técnico, ele vai ter uma liberdade maior para jogar. Com a redução do tamanho do gramado, passou para 105 por 68, automaticamente você vê mais contato. Tanto que a gente vê hoje o futebol de hoje, muitos contatos, muitos choques de cabeça. Tanto que hoje tem até regras aí em relação a essa questão de choques de cabeça, porque tem demais. E isso fez com que o campo reduzido, o contato aumentou. Outra coisa que foi muito aprimorada, a questão física. Hoje o jogador, num jogo, ele corre muito mais que quando corria lá na minha época. Porque melhorou a questão física, a questão da força. E automaticamente, infelizmente, ficou de lado essa questão técnica. Então, por isso que a gente vê hoje um nível mais baixo, tecnicamente falando. Mas quando você fala de força, de velocidade, talvez, de intensidade, em termos de contato, a gente vê muito mais.